Fala pessoal! Bom, hoje eu estou disponibilizando o nosso terceiro e último vídeo da parte de funções oxigenadas. Lembrando que o nosso primeiro vídeo falamos um pouco sobre álcools, fenóis e enóis. No segundo vídeo falamos sobre aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e sais orgânicos. E no nosso vídeo de hoje vamos falar sobre anidridos, éteres e ésteres orgânicos. Então, acompanha aí. A primeira função que vamos falar no vídeo de hoje é a função conhecida como anidridos, tá? Os anidridos, eles são compostos orgânicos obtidos a partir da desidratação intermolecular entre ácidos carboxílicos. Lembrando que a desidratação é a retirada de uma molécula de água, a eliminação de uma molécula de água, e intermolecular significa que essa desidratação está sendo feita entre moléculas. Então, essa reação aqui, ela exemplifica bem o caso de uma desidratação para a obtenção de um anidrido. Veja, inicialmente eu tenho dois ácidos carboxílicos, lembrando que os ácidos carboxílicos têm esse grupo funcional C-OH, uma carboxila, e quando você desidrata esses dois ácidos, retira uma molécula de água, você tem a formação desse composto. Esse composto ele apresenta um novo grupo funcional, que é esse grupo funcional C-O, e esse grupo funcional ele é característico de um anidrido. Então, todo anidrido ele vai ter esse grupo funcional C-O. A nomenclatura de um anidrido é derivada de um ácido carboxílico. Para dar a nomenclatura de um anidrido, primeiro escrevemos o nome anidrido, depois o nome do ácido que deu origem a esse anidrido. Tá? Lembrando que a nomenclatura dos ácidos segue a mesma regra, prefixo, infixo, só muda a terminação, terminação oico, de todas as funções que vimos até agora. Então, perceba o seguinte, esse primeiro anidrido, se você notar, aqui você tem dois carbonos. Como foi formado esse anidrido? Esse anidrido ele foi formado pela desidratação de duas moléculas do mesmo ácido carboxílico. No caso, o ácido carboxílico que deu origem a esse anidrido foi o ácido carboxílico conhecido como ácido etanóico. Lembrando, por que o ácido etanóico? Você aqui tem dois carbonos, somente ligações simples, terminação oico. Então, o nome desse anidrido ele vai ser o anidrido etanóico. Lembrando que o anidrido etanóico eu também posso chamar de anidrido acético. Lembra do vídeo anterior, o ácido etanóico e o ácido acético, eles representam a mesma estrutura. Nesse segundo caso aqui, 1, 2, 3 carbonos, somente ligações simples entre carbonos. 1, 2, 3. Então nota, esse anidrido ele foi formado pela desidratação entre dois ácidos, né? O mesmo ácido, e cada ácido desse tinha 3 carbonos. Lembra, o ácido com 3 carbonos somente com ligações simples é o ácido propanoico. Então o nome desse anidrido ele vai ser um anidrido propanoico. O anidrido propanoico também ele pode ser chamado de anidrido propiônico. Bom, segunda função do vídeo de hoje é a função conhecida como éteres. O que é um éter? Um éter é todo composto orgânico que ele vai apresentar o heteroátomo de oxigênio como grupo funcional. Lembrando um pouquinho a definição de heteroátomo. O heteroátomo é um átomo diferente de carbono e hidrogênio que ele está entre dois carbonos. Como, por exemplo, aqui o oxigênio está entre carbonos, então ele é classificado como um heteroátomo. No caso de um éter, você pode ter duas nomenclaturas. A primeira nomenclatura é a nomenclatura oficial, também chamada de nomenclatura IUPAC. Para você dar a nomenclatura IUPAC, observe o seguinte. Estão ligados aqui ao oxigênio dois radicais orgânicos. Então, primeiro você vai identificar o menor radical e pegar apenas o prefixo do substituinte desse menor radical, e seguir a terminação ox. Depois, pega o maior radical e você dá o nome do hidrocarboneto que originou esse radical maior. Na nomenclatura usual, é só você colocar o nome éter, nome dos substituintes em ordem alfabética e a terminação ico. Vamos exemplificar? Aqui temos 3 éteres. Atenção! Aqui você tem um radical metil, CH3, e aqui você tem um radical etil, CH2, CH3. Primeira nomenclatura oficial.
O menor radical é o metil, prefixo met, seguido de ox, metox. Depois, o nome do hidrocarboneto que deu origem ao maior radical. Lembra que a terminação de hidrocarboneto é O. Então, 2 carbonos et, somente ligações simples an, terminação O, metóxietano. Na nomenclatura usual é bem mais simples. Primeiro, coloco o nome éter, ordem alfabética, o nome dos radicais, éter. Isso aqui é um etil, isso aqui é um metil. Então, éter, etílico e metílico. Segundo éter. Aqui tem 3 carbonos e aqui tem 2. Primeiro, nomenclatura oficial. Bom, o menor radical é o etil. Et seguido de ox, etox. Nome do hidrocarboneto que deu origem ao maior radical. 3 carbonos prop, somente ligações simples an, terminação O, etoxipropano. Nomenclatura usual, éter. Isso aqui é um etil, isso aqui é um propil. Então, éter, etílico e propílico. Nesse caso aqui, os 2 radicais ligados ao oxigênio eles são iguais, tá? Então, nomenclatura oficial. Como aqui são iguais, et seguido de ox, etox. Nome do hidrocarboneto que deu origem ao maior radical. Como no caso aqui são iguais, 2 carbonos, etano. Nomenclatura usual. Éter. Para não escrever éter etílico, etílico, eu escrevo apenas éter dietílico. O éter dietílico é o éter comum. Até o final do século passado, o éter comum ele foi bastante utilizado como anestésico. Ou seja, se a pessoa precisasse fazer um procedimento cirúrgico relativamente simples, a pessoa era dopada com éter e aí o médico ele podia fazer esse procedimento cirúrgico sem grandes problemas. Então o éter ele é um poderoso anestésico, ele é um relaxante, podemos dizer dessa forma também. A última função que vamos ver no vídeo de hoje é a função ésteres. Bom, como éster ele é obtido? Todo éster ele vai ser obtido a partir de uma reação de esterificação. Uma reação de esterificação é uma reação de um ácido mais um álcool, produzindo um éster e água. Note que o grupo do éster é o grupo C-O-O, como está representado tanto aqui na reação como aqui ao lado. Então, todo éster ele vai ter esse grupo funcional C-O-O. Eu quero que vocês notem o seguinte. Aqui você tem 2 carbonos e aqui você tem 2 carbonos. Essa primeira parte aqui é a parte que é derivada do ácido carboxílico. Essa segunda parte aqui é a parte que é derivada do álcool. Bom, você reconhecer essas 2 partes aqui é importante para dar a nomenclatura dos ésteres. Vamos praticar. Bom, para dar a nomenclatura de um éster, primeiro você vai dar o nome da parte derivada do ácido, mudando a terminação. A nomenclatura de um éster vai ser o prefixo mais um infixo, e a terminação de um éster é a terminação oato. Di, mais o nome do radical. O nome do radical ele é dado na parte derivada do álcool. Falando em outras palavras, primeiro você vai dar a nomenclatura dessa parte aqui e depois a nomenclatura dessa outra parte. Vamos praticar? Bom, primeiro você vai dar a nomenclatura dessa parte aqui. 3 carbonos prop, somente ligações simples an, terminação de éster oato, propanoato. Di. Note que esse radical aqui, CH2CH3, é um radical etil. Você pode chamar de etil ou etila. Então, o nome desse éster, propanoato de etila. Ok? Primeiro nome dessa parte, 2 carbonos et, ligações simples an, terminação oato, etanoato. Esse radical aqui, CH2-benzeno, ele é chamado do radical benzil. Então, o nome desse éster vai ser etanoato de benzila, benzil ou benzila. Primeiro nome dessa parte, 3 carbonos prop, ligações simples an, terminação oato, propanoato di. Nome desse radical. Esse radical com 3 carbonos ele é o isopropil, isopropil ou isopropila. Então, propanoato de isopropila.
Os ésteres, eles são conhecidos popularmente, tá? Eles têm grandes utilizações como substâncias flavorizantes. Os flavorizantes, eles são substâncias que dão ou imitam o sabor e o cheiro, o odor de determinadas frutas, por exemplo, de determinadas substâncias. Veja, o aroma de laranja, que é um velho conhecido nosso, o cheiro dele é imitado por esse éster aqui, por exemplo. Esse éster ele é o acetato de octila. Por exemplo, o aroma do abacaxi ele pode ser imitado também por esse éster, que é o butanoato de etila. E, por exemplo, também o cheiro dos diversos esmaltes, eles são devidos a ésteres na sua composição. Então, uma aplicação bem comum dos ésteres são as substâncias ditas como flavorizantes. Para finalizar nosso vídeo de hoje, vamos praticar o que vimos nos 3 vídeos em 2 questões. A primeira questão é uma questão do Enem, está falando assim. A curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão da Índia, cúrcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usado há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. Bom, ele quer que você identifique as funções orgânicas presentes na curcumina. Então vamos lá. Se você observar, aqui já tem uma função orgânica. OH ligado a anel aromático, isso aqui é chamado de um fenol. Note o seguinte, isso aqui é um carbono. Oxigênio entre carbonos. Essa função vimos no vídeo de hoje. Essa função aqui é conhecida como um éter. Oxigênio como heteroátomo. Veja, aqui você tem um grupo C dupla O. O grupo C dupla O é uma carbonila. Lembrando que esse grupo C dupla O é o grupo que está presente em uma cetona. Aqui você tem um OH ligado a um carbono insaturado. OH ligado a um carbono insaturado, isso aqui é um enol. Note que essas duas funções aqui, elas se repetem, tá? Isso aqui é um éter, isso aqui é um fenol, como identificamos na primeira parte dessa molécula. Então vamos conferir aqui. Na letra A, tem éter e tem fenol? Tem éter. Aliás, tem éter e tem álcool? Tem éter, mas não tem um álcool. O que tem é um fenol e um enol. Na letra B, está presente a função éter? Tá. Está presente a função fenol? Também. Então, nessa questão, as estruturas os grupos funcionais que estão presentes são os grupos funcionais pertencentes a um éter e a um fenol. Ok? Segunda questão. A segunda questão é o mesmo raciocínio. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos 2 biopesticidas apresentados. Bom, essa questão aqui ele pede para você identificar as funções comuns a ambos os compostos aqui. Então vamos lá. Dá para notar que aqui você tem uma função C-O, lembrando que a C-O é uma carbonila, e a função que eu acabei de circular aqui, C-O, é a função cetona. Segundo grupo, C-O-O. Esse grupo C-O-O vimos no vídeo de hoje. Isso aqui é um éster. Ok? Vamos para a segunda molécula.
OH ligado a um carbono saturado. Essa função é um álcool. Olha aqui, C+O, novamente a função cetona. E por último, C+O, C+O, isso aqui é um éster. Então, as duas funções comuns a ambas as estruturas são essas funções aqui. O éster, aqui éster também, cetona e cetona. Éster e cetona, alternativa letra B. Então, note que é bem simples você identificar essas funções. Bom, gente, espero que tenha ficado clara a aula de hoje, tá? Se tiver alguma dúvida, assistam os 3 vídeos e nos vemos no próximo vídeo. Abraço a todos, espero que todos estejam bem. Tchau, tchau.